O meu nome é João Francisco Ferreira Pinho, mais conhecido pelo Chico Estoura, aqui na aldeia, 26 de 7 de 1965. Nascido mesmo em Baudilha. Então porquê é que é conhecido pelo Chico Estoura? Opa, e são histórias muito alongadas quando era novo, porque é Francisco e fiquei sem mãe aos 6 anos de idade. E o meu pai teve dificuldades, era eu e outro, fiquei eu com 6 anos, o meu pai com 3. O seu pai, o seu irmão? O meu irmão ficou com 2 filhos, mas eu com 6 anos e o meu irmão com 3. E então passou muitas dificuldades, e onde eu tinha que ganhar para a casa, e então muitas vezes não tinha dinheiro e obrigou-me quase a ir trabalhar aos fins de semana para eu ganhar para gastar. E depois outras brincadeiras que eu tinha, e ficou o nome Chico Estoura. Os seus avós também já eram daqui? Não, tanto os meus avós maternos eram da Palhaça, os meus avós paternos eram São João de Loura. Ah, até como é que eram para dar a Valdilha? Porque o meu pai foi um empregado, o moço de servir. Ah, e veio servir para aqui? E veio trabalhar para aqui muito novo e depois conheceu a minha mãe na Palhaça e casaram-se e viveu aqui. Ah, e a sua mãe também não era daqui? Não, a minha mãe era da Palhaça. O meu pai estava aqui a servir numa casa que era o Temanel Mono, já falecido há muitos anos. Era o que? Era uma casa de agricultores? Lavrador. Depois ficou por aqui, fez vida por aqui e ainda hoje reside aqui. E então e o seu pai ficou viúvo com 2 filhos muito pequenos? E como é que era? E o seu pai continuava a trabalhar na agricultura nessa altura? O pai trabalhava na agricultura. Em casa desses senhores? Depois já por conta dele, ele depois fez vida e ficou a fazer vida pessoal. E depois, passado 3 anos, casou segunda vez, onde tive uma madrasta, que é o nome próprio, não é sim, a mãe, sim. Claro que é sim. a mãe emprestada, onde também teve depois mais 5 filhos e a vida então foi... Então eram 7? Somos 7 ao todo. Então era complicado, tanta gente lá em casa. Complicado um bocado. Era uma casa para dar comer a tantas bocas naquela altura, isto há 48 anos não era fácil. O seu pai tinha terrenos dele? Não, fazia terrenos? Fazia tudo terrenos alugados. Alugados? Alugados, cultivava para a casa e... Para vender? Para vender, quando dava para vender. E o que é que cultivavam, lembra-se? Batatas, feijão, abóboras, aveia, trigo, milho, que era tudo para dar ao gado. O Sr. Francisco era o mais velho dos irmãos? Sou o mais velho. Neste momento com 58 anos feitos, eu vou fazê-los quarta-feira. Tudo e naquela altura todos trabalhavam para a casa. Então andou na escola primária aqui? Andei na escola. E já ajudava em casa quando andava na escola primária? Antes de ir para a escola já tinha que deixar o leite tirado a uma vaca, tinha que dar a comer ao gado, vinha da escola e ia ao pasto para o gado. Eu passei uma vida de pequeno trabalhar na lavoura e nem mais, eu saí da escola com 10 anos. Desde a 4ª classe e saiu da escola? Já não me deixou estudar mais na altura. Mas tinha que ajudar em casa e o que é que começou? E ficou a fazer o quê com 10 anos? E andava nas terras. Com o seu pai? Com o meu pai. Depois fui trabalhar com 13 anos para a construção civil. Para onde? Aqui também em Valdilha? Aqui para pessoas da terra, para o Cândido de Marta e para o Zé Cândido Ganilho. Já um ainda é vivo, o outro não. O Zé Cândido Ganilho já faleceu, o Zé Cândido de Marta não. O Cândido de Marta esse ainda é vivo. E trabalhou na construção civil durante quanto tempo? 2 anos para aí, até aos 15 anos para aí. Depois fui para uma fábrica de tijolo. E essa fábrica era onde? Era em Sousa, era a Centel, que era uma fábrica de tijolo em Sousa. Depois trabalhei lá também 1 ano. Depois fui para uma fábrica de madeiras, que era a Tabuinha. E era onde? Que era ali nos Moitinhos. Também trabalhei lá 3 anos. E depois levei porrada para ir trabalhar para a Vista Alegre. Quem é que o quis obrigar a ir para a Vista Alegre? Então e porquê queria que fosse para a Vista Alegre? Porque ele diz que nesta zona, quando havia uma possibilidade, aqui no nosso distrito, quando havia uma possibilidade de ir para a fábrica da Vista Alegre, quem não fosse para a fábrica da Vista Alegre não governava a vida. Era onde se pagavam melhor os salários? Tinha muitos empregados. Empregava muita gente. E então era uma fábrica na altura estável, ainda hoje é uma fábrica estável.
E então as pessoas, aquilo era, quem entrava para lá era um privilégio de entrar para lá. Não era só porque os salários eram melhores? Não, então fui para lá ganhar 1000 e poucos escudos na altura. E saí de lá a ganhar 10 contos. Ainda vivia em casa do seu pai, não é? Vivi isto, andei lá 8 anos na Vista Alegre. Depois um dia tive aí uma proposta, desafiaram-me para ir para a Extrusal, para Aveiro, a fábrica de perfis de alumínio, uma extrusão, onde ainda lá estou hoje, há 35 anos. E o meu pai, quando soube, foi o maior desgosto que eu lhe dei. Porque saiu Porque saí da Vista Alegre, então quando eu lhe dei esse desgosto, só que foi, naquela altura já era uma diferença de ordenado. Muito grande. Entre eu minto, dizia 10 contos, não eram 10 contos, eram 20 contos na altura, quando eu saí de lá. Ganhava na Vista Alegre? Ganhava 20 contos ainda em escudos, sim, ganhava 20 contos. E saí da Vista Alegre a ganhar 20 contos, para ir para a Extrusal ganhar 40. O dobro? Foi logo o dobro. E então a Extrusal já era uma empresa, que ainda hoje é uma empresa de marca, sem dúvidas. Além de já lá trabalhar há muitos anos, e então a partir daí não escolhi mais trabalho nenhum. Tive depois os meus extras, que eu fazia a restauração ao fim de semana, empregado de mesa, que era onde eu ia buscar os meus trocos para gastar à semana. Para ser o esteira Chico. Era Chico Esteira. A semana trabalhava aqui nos restaurantes da zona, era? Trabalhava em Aveiro, tive uma equipa de empregados de mesa. Ah, e tinha mesmo uma equipa sua? Montei uma equipa. Só para fazerem fins de semana? Eu e outro senhor e o Mário Caseiro. Tinha só a fazer fins de semana, a fazer casamentos particulares, em restaurantes, era tudo o que aparecia. E andei assim 25 anos. Depois saí do... Então como é que tinha tempo ainda para os cardadores? Os cardadores, isso é outra história, porque esse mês, como era o mês de fevereiro, não havia casamentos. Não se trabalhava. Fevereiro ao março, não havia casamentos. Está bem. Mas os casamentos eram no verão. Os casamentos eram mais no verão. E nunca teve a tentação de emigrar, nunca... Passou, só que nunca, se calhar nunca apareceu a oportunidade, certo? E viveu sempre aqui em Valdilhavo? Valdilhavo e Ilhavo. Tirando quando me casei, que eu fui casar a Aradas, vivi lá 3, 4 anos em Aradas, mas vim logo cá para... Consegui convencê-la a trazê-la para Ilhavo. Ela não queria vir para Valdilhavo, mas vim para Ilhavo. Para mais perto, pronto. E então só saiu daqui de Valdilhavo quando se casou? Só quando me casei. Isto em 1989. Mas vem cá todos os dias, como todos já, os dias. como Eu quando me casei, eu saía da Extrusal, que estava ali a 3 minutos de casa. De Aradas, sim. De Aradas, e arrancava virado aqui a Valdilhavo. Tinha que vir a Valdilhavo. Não ia à casa do meu pai, vinha ao café, estava um bocado com o pessoal e arrancava para casa. Nós aqui, olha, várias coisas, muitas. Nós todos saíamos do trabalho, o nosso ponto de encontro era no café, que aqui havia 2 cafés, que ainda hoje só há um, e agora onde era o outro era uma associação. E nós chegávamos ali, reuníamos, hoje vamos ao baile tal lado. Pegávamos motorizada, que na altura, princípios era bicicleta, depois começou a ser motorizada. Não havia carros e vamos todos motorizados para os bailes e era... Quantos é que iam em cada motorizada? No máximo 2. A B5 tinha... Aqui também não havia B5, só havia Famei, XF e Macal, era só 2. Porque às vezes iam mais, não era? Não, por acaso era só 2. Por acaso, só por acaso. E éramos muitas. Íamos para onde calhava, para Mira... então não era só aqui Lobo, Palhaça, aqui para a Costa de Balada, era para onde calhava. Era para onde destinava que a gente. Então as festas eram todas para aquele lado. Santa Catarina, Covão de Lobo, Corticeiro, Ponte Vagos, aí era a nossa zona. Então e as festas aqui em Valdilhavo, quais eram? Na altura havia 2 festas. Havia a do Espírito Santo, que ainda há hoje, e havia a do Marte de São Sebastião, que era feita em outubro, salvo eu. Eu tenho pouca vaga dessa, lembro-me dessa festa,
tudo, mas depois já tenho... Então, e da festa do Divino Espírito Santo? Lembra-se melhor? Essa ainda se faz? Essa ainda alinhei este ano. Ah, é? Fazia o quê? Fazia parte da comissão de Não, festas? fui na precisão. Não, fui de OPA. Ah. E Fui de OPA, de mordomo. De mordomo. Mas era mordomo da festa? Fui mordomo também da festa. Então, e o que é que fazem os mordomos? Os Qual é o mordomos, papel que têm? mordomo é a comissão de festas, que é o que organiza tudo. E o mordomo em si é, quando chega ao fim, é assim, vai na procissão, colabora na procissão, e quando chega ao fim, o que falta para a festa é para ajudar Tem que pagar, a joia da festa. Se der prejuízo. Se der prejuízo. Sim, a festa é toda religiosa mesmo. Não saem os andores à rua. Esta festa não tem andores. Ah, não tem? Não. Esta festa é uma festa o divino não tem andores. Só vão as pessoas e o só padre? as pessoas e o padre com o Paulo. A volta parte daqui, vamos ali abaixo à Santa Rita, passa para a Capela Velha, vai lá acima à escola e vem para baixo outra vez. Ou vai lá à noite, ao bar aberto. Bar aberto? Quer dizer, bar aberto, tem que se pagar, não pode claro, ser? o bar aberto para consumir. Para consumir. E eles este ano optaram, porque aqui não era hábito, as outras comissões de festa, este ano eles optaram por fazer vários convívios ao longo do ano para agregar fundos, por isso é que os mordomos este ano tiveram que pagar pouco. A gente não pagou de uma maneira, pagámos da outra, convivemos, ajudá-los a conviver. Nos convívios? E convívios que eles fizeram, e jantares à noite. E a gente, ao longo do ano? Sim. Para angariar... Para agregar fundos. Há também o Carnaval de Valdilha. Essa é a minha parte. Essa é a sua parte, então essa é a parte que queremos ouvir. Essa é a minha parte, é uma tradição com muitos anos, centenas de anos. Nem mais, eu já fiz este ano 40 anos. Que está lá. A primeira vez que saí. Fez este ano 40 anos. E já na altura, as pessoas de idade, pessoas já com 80 anos, já falavam que já os bisavôs deles tinham sido cardadores e ninguém se lembrava quando é que tinha começado. Por isso isto tem centenas de anos. Ninguém sabe explicar. Ninguém sabe explicar como é que começou. Ninguém sabe, não há histórico, ou aliás, registado, não há como é que começou, como é que... Tudo o que se fala, em geral, pronto, eu venho transmitindo o que os outros me transmitiram, e tudo o que inventarem que é assim, é assado, isso é tudo mentira, porque ninguém sabe explicar. Ninguém sabe explicar. E o que é que o senhor sabe da história dos cardadores? O que eu sei é que, para ser cardador, tem que ser nascer ou viver em Baudilha, tem que ser homem, tem que beber vinho, que é uma das regras, tem que gostar de vinho, e depois tem que passar 30 dias, porque o nosso carnaval começa 30 dias antes do carnaval, são 4 semanas, de segunda a sábado, todos os dias na caserna. A caserna é no meio das terras. Ninguém sabe onde é? Sabe, o pessoal daqui toda a gente sabe, só que é num sítio de acesso, ela tem um acesso acessível, mas não vão lá para cuscar, porque já sabem que aquilo é nosso, e então na altura do carnaval então é que não vão mesmo lá cuscar, isso não vale a pena. Aquilo é mesmo só nosso, nós temos código para entrar lá dentro, temos e depois quem se sujeitar a lá ir fora que não seja convidado ou que não foi cardadora, limita-se a vários problemas. Quando o senhor entrou, quando entrei, era rapaz? Tinha 18 anos. Tem alguma idade limite para entrar? Tem uma idade mínima para entrar ou máxima? Não. A mínima é assim. Pois que se for lá tem que ser responsável pelos atos dele. Sabe que tem que beber vinho, a partir de 16 anos, se puder entrar, tem que se responsabilizar como uma pessoa adulta. Porque aquilo lá é mesmo rigoroso. Eles falam que os cardadores são bêbados, os cardadores é isto, os cardadores não são. Bebem os seus copos sim, mas têm a sua tradição e só quem passa lá por dentro é que sabe, é que sente aquilo mesmo no coração.
Entram porque querem ou é alguém que vos convida a entrar? Os velhos convidam, que aquilo interessa sempre levar, eu posso fazer um convite a um rapaz novo, que seja que ele é daqui. Tem que ser daqui. Tem que ser daqui, tem que viver aqui, ou tem que ter nascido aqui, e depois leva o nome dele lá acima, que ele não chega lá e leva. Tem que passar... Passa a palavra lá em cima, olha, fulano estava interessado em vir, então aquilo vai a votos, quem concorda, quem não concorda. E é com todos os que lá estão presentes. É assim que passa Então pode ser, imagine, se for um rapaz que nasceu aqui em Valdilha, imagine que é um filho seu, pode entrar mesmo não tendo nascido aqui em Valdilha? Se não viver aqui, não. Se ele viver em Aveiro, não pode? Não. Tinha que viver aqui? Tem que viver aqui. Ok. Mesmo sendo o pai de cá? Mesmo sendo meu filho. São normas mesmo. Não, tem que ser, não, são mesmo as regras. Sim, são mesmo as regras. Tem que ser nascido ou viver aqui em Valdilha. permanentemente. Porque se nascer, vive. Se não, por exemplo, nasceu em Aveiro, mas já cá está há uns tempos e reside aqui em Valdilha, já pode ser credor. Então leva o nome. Depois o nome é aprovado, Depois é aprovado ou não entre pelos todos outros. os que lá estão. Ou sim ou não. Se for ao outro dia, ele já pode ir. Vai acompanhado por mim, neste caso, fosse eu a convidá-lo a ir para lá. E depois é aceito dentro do grupo. E há um ritual? Há umas normas que é logo imposto. Há umas normas que é logo imposto que não pode alterar as normas, porque ele leva logo lá a retórica, temos um código para entrar. E ele fica a saber? E depois tem que cumprir as regras lá de dentro. Então e se não cumprir? Pode ser radiado. E já houve alguns que foram? Temos aqui carregadores em Valdilha que foram radiados. Porque aquilo é assim, aquilo quando se enverga uma máscara tem que se respeitar, é quase como a pátria. Ergue-se a bandeira, tem que se respeitar a bandeira. E aquilo é igual. Aquilo, eu para fazer, seja o que for, que tenha que meter o fardamento dos carregadores, a farda, a máscara, eu tenho que pedir, tenho que lhes comunicar a eles, porque assim, eu sou o presidente da associação e os carregadores têm 2 chefes, mas esses 2 chefes mandam mais que eu só mando na associação e eles mandam nos carregadores. São coisas. Então a associação é uma coisa, os carregadores são outra. A associação é quase como seja uma SAD. Mas é mesmo, vamos buscar as coisas mais simples. Os carregadores é um clube e a associação é uma SAD. E então o clube é que manda, não é a SAD. E para fazer seja o que for sobre os carregadores tenho que pedir autorização aos chefes. Todos os anos são nomeados 2 chefes, 2 ou podem ser 3. São nomeados, é por votos? É por votos também. Tudo, eu, se tivermos que ir fazer uma demonstração, seja onde for, eu tenho que lhes comunicar e é por votos. Pode haver, aquele lado não vamos. E se não concordar não ir, acabou. Não há hipótese. Ninguém vai. Ninguém faz. Em geral, isso acontece, é muito raro isso acontecer, não é? Porque o pessoal quer divulgar os carregadores, mas se fosse uma coisa que levassem a sério e se dissessem não, a gente não pode. Porque eu, se for de livre vontade, estou sujeito a ser radiado. Sem perguntar, sim. Sem perguntar. Então, isso se chama radiação. Então, e as pessoas entram para lá e depois passam por um ritual? Esse ritual não pode ser divulgado? Ou pode? Não tem nada de mal, porque assim, o que a gente diz é uma coisa, o que se passa lá dentro é outra. E a gente passa lá um bocado, a primeira semana é para ensinar os novos, quando há novos, a fazer as máscaras. Nós é que fazemos, só menos a roupa. A roupa mandam fazer? É uma costureira. Agora a máscara, o que tapa a cara, o capucho, as fitas, isso é tudo feito por nós lá. Nós, os novos, depois os mais velhos já podem fazer em casa. A partir de 3 anos já pode fazer em casa. Já pode ter ajuda em casa. Pode, mas não pode, mas não deixa, tem em casa, mas não deixa ser património dos carregadores. Sim. É só por ter em casa. Eu tenho a minha em casa, mas por a ter em casa não vou onde quero com ela e faço o que quero. A máscara é sempre a mesma? A máscara, o capucho pode ser, o papel é que tem que ser mudado todos os anos. Nós temos
Não, por mesmo a estética Ok. mesmo da tradição é assim É mudar. mesmo. É. Todos os anos tem que se mudar papel. Mas a configuração é sempre aquela que nós A máscara, vemos. o capucho em si, a pele, o nariz, os óculos, isso é o mesmo. O papel depois é que é variado de ano para ano. Cada um joga a cor que quer, cada um corta da maneira que quer dentro dos moldes Que estão que definidos. a máscara tem. Também tem a sua estética para, senão deixava de ser o tradicional. Que é assim que as coisas vêm. E aqui então nós começamos 30 dias antes, a primeira semana é para ensinar os novos, depois todos os dias à semana está-se lá um bocado, brinca-se, faz as brincadeiras, quem se porta mal leva castigos, nós lá também temos castigos, nosso santo, temos lá um santo que dá castigos, e o castigo é uma caneca de vinho, por isso é que tem que beber vinho. E quanto mais mal se porta, mais canecas bebe. Quer dizer, aquilo é bom. É bom não, que ao fim de umas poucas aquilo começa a bater na tola. Por isso é que dizem que bebem muito. É verdade, então. Pois, e então depois a terceira semana já é mais para a galhofa e para aprender, porque depois temos a retórica, a pregoação de santo, Que andam aí a dizer depois na rua? que é no sábado de carnaval, a correr a casa dos velhos, é ir à casa dos escardadores mais velhos aqui de Valdílhavo, aqueles que já não saem, mas abrem sempre a porta nessa noite, quando a gente lá vai tocar o búzio à porta deles, para nos dar informações sobre o santo, como era no tempo deles, é aí que a gente vai buscando algumas As histórias. E depois temos, no domingo, saímos à rua, na terça-feira de carnaval, na segunda-feira às confissões, temos confissões. Mas só também, para vocês. lá dentro, que é só nós. Na terça-feira temos o santo sai à rua a dar vinho ao povo, E andam aí pelas ruas? com a carroça, com as chaneiras e com as máscaras todas velhas que nós temos. E ninguém se consegue identificar-vos? Não, aí anda tudo cara aberta, aí anda tudo cara aberta. Depois recolhe-se a carroça e é quando fazemos outra vez o curso carnavalesco cá em Valdilha. Aí andamos com a cara tapada, chega ao pôr do sol, tudo de máscara levantada. Aí já é a festa final. E é assim um bocado a nossa tradição. O que é que eu fui para os escardadores? O meu pai tinha um pavor aos escardadores que ele não dizia a toda a gente que filho dele nenhum era cardador. Não queria. E o meu pai só soube que eu andava nos cardadores no domingo de carnaval, Quando o viu? isto em 83, quando me viu fardado. E só não levei um encher de porrada porque os outros me deixaram. E depois passámos lá os 5, nós somos 7 ao todo, 5 rapazes e 2 raparigas, e passámos lá os rapazes todos. E é assim também, vai passando para os irmãos mais novos, para os Sim, filhos. isso depois passou de tudo. Os cardadores é o seguinte, é o mascarado com a máscara. Temos umas cardas em madeira, que antigamente as cardas eram de espetos, que era a carda de cardar a lã à ovelha. Só que isso em 74, na altura de 25 de Abril, isso foi proibido. E então passou só a ser a tábua lisa, e é o que nós a passar a bater as tábuas e a dar o urro. Portanto, lá é passar depois nos ombros da senhora, que era como quem andasse a tirar a lã às ovelhas, que é assim que é a nossa tradição. Mas só se metem com as senhoras? Sim, quando é rapazes conhecidos, mas aí já às vezes é mais um bocadinho à bruta, já é a brincar, a baldeá-los. Mas a tradição era meterem-se com as raparigas A solteiras? tradição é só com as raparigas. Portanto, a nosso traje é tudo a imitar a roupa feminina de antigamente. Agora a nossa já é mais colorida, mas de antes era feita com combinações e as calças interiores das senhoras, que eram assim que saíam. E era assim um bocadinho coisa. Agora com os tempos é que já é mais moderno, já mudamos mais os trajes, já são trajes mais modernos, mas tudo dentro do limite a imitar. Então e há quantos anos é que criaram a Associação dos Cardadores? A Associação de Cardadores está criada desde 2007. E então Foi porquê? para proteger um bocadinho, assim, porque nós aqui havia
isto passou por fases boas, menos boas, quase mortas. Tivemos tudo, os cardadores passaram tudo um bocadinho. E houve aí uma geração que aquilo, pá, deixou um bocadinho a desejar. E onde esteve só saíam 6, 7 para a rua. Já depois de eu andar, mas houve no meio disto tudo 40 anos, tive aí meia dúzia de anos que não saí, por motivos pessoais, mas não deixei de ir lá e conviver com eles e pagar, só que não saía a saltar. Ah, e vocês pagam uma cota Nós pagámos uma joia, temos que pagar uma joia anual? anual. É muito elevada? Tudo depende. Não pagam todos o mesmo? Pagam. Ah, Pagam. A cota é para pagar o vinho, para pagar os gastos lá dentro, porque hoje em dia ser cardador não fica nada barato. Só completar um traje, que é a nossa conta. Mas essa joia, se calhar hoje para sair de cardador, não sei se fica pelo menos 200 euros por ano? por ano. É uma brincadeira que é boa, é saudável, mas para quem é novo, para quem já tem uns anos de sair, pá, já vai aproveitando umas fardas de uns anos para os outros, depois, como eu tenho umas 3 ou 4, dá para variar. Este ano sai com uma, para o ano sai com outra, dá para variar, não é? O papel tem que ser sempre novo e tem que andar sempre o perfume Tabu, que é o nosso perfume de marca mesmo tradicional. Além de já termos um bocado de dificuldades em o arranjar também. Ainda se arranja, vem de Espanha, vem coisa, arranja-se, mas a qualidade que tínhamos de antigamente já não é mesmo, já é mais fraquinho. Mas está a dizer, houve aí uns anos em que isto correu mal, então tiveram a necessidade de criar a associação, foi isso? Não, nós criámos a associação, não foi por correr mal, criámos a associação para proteger alguns trajes, porque assim, isto quando correu mal havia alguém que queria fazer o grupo independente. Houve guerras na altura, agora não, que agora está tudo bem, e alguém queria pegar na tradição sem nunca ter sido cardador e porque, pronto, é quase um bocadinho como os de Pudense, fizeram propaganda, hoje estão no auge, hoje é uma tradição muito elevada e vê-se mesmo publicidade e tudo. E nós também podíamos estar nesse auge, mas nós nunca quisemos, porque quisemos manter mais a tradição do que o negócio. E nessa altura alguém queria tomar um bocadinho para fazer negócio. E então criámos um bocadinho a associação para ter mais uma margem para podermos preservar a nossa tradição. E quando se entra para os cardadores tem que ser solteiro ou já se pode ser casado? Não, tem que ser solteiro. E os casados depois podem lá manter-se? Depois o casado solteiro, que é outra norma que tem que ser solteiro para lá entrar, que não pode entrar depois de casado. Depois, se casar, pode continuar, ou se divorciar, pode continuar, que é o meu caso. E geralmente costuma haver pais e filhos ao mesmo tempo? Isso há. Isso é raro acontecer, mas há. Porquê é que nunca deixaram as mulheres entrar? Porque aquilo é mais uma tradição, aqui não é buscar um bocadinho a parte do machismo, é uma tradição que é ritual, é mesmo de homens, que é assim que reza a lenda, e não íamos alterar um bocadinho, neste caso um bocado, a mudar a tradição um bocado das mulheres. E como é que era na altura antes do 25 de Abril? Já existiam? Como é que era? Segundo rezam lá as histórias, eles em 74, a GNR levou as máscaras todas. Houve um ano que chegou lá, mandou um tiro na caserna velha, que eu ainda sou do tempo da caserna velha, tinha um buraco na parede, onde eles dispararam uma bala de G3. A sorte é que não estava ninguém ali assentado, senão tinham matado. E eles forçaram a entrada, a GNR naquela altura, e levaram as máscaras, que antes tinham as máscaras Todas lá? Todas na caserna. Por isso é que foi lá a GNR e a GNR então arrombaram a porta, levaram as máscaras e foi tudo responder a tribunal. Todos os que estavam lá? Tudo o que lá estava. Por isso é que casado, ali só manda ao solteiro, porque casado não manda, nem casado nem militar. Porque casado é chefe de família,
não pode ir. Não se pode responsabilizar. Não Ok. pode ir. Sim, sim, E o sim, militar não se pode meter em apuros. Pois. Isso é uma forma de proteger, os outros. Pronto, quem tem, que é Quem um tem chefe de família. Sim, sim, O chefe de sim. família é um militar. Ao militar. Sim, mas é uma forma também de os proteger, não é? Portanto, Sim, 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 sim. os Ali outros só protegem-se quando vai para, se houver alguma coisa, só os solteiros é que vão responder. Pois. Só se houver alguma coisa grave, Claro, tenha que claro. ser. Sim, mas Mas já estou era a perceber. assim que rezava a lenda, Sim, sim, na altura. sim, sim. E então eles levaram as máscaras e nesse fim, eles chegaram lá, salvo eu, ao segundo contam, que foi numa quinta-feira ou numa quarta-feira, que é certo é que eles no domingo a seguir já tinham as máscaras, todos feitos de máscaras e saíram à rua. Fizeram máscaras novas Fizeram máscaras novas. e desafiaram a autoridade. E foram a desafiar. Por isso é que só na minha história e o que eu ouço, só houve um ano que os caradores não saíram à rua. Foi em 2019, o ano do Covid. Pois, está bem. 19, não, o 20. Antes do 25 de Abril também não tinham medo de sair. Não. Enfrentavam. Enfrentava-se. Por isso, o pessoal antigamente, e depois havia, assim, porque nós, o Búzio, eles iam, eu lembro-me, aí era miúdo, eles iam para a caserna de Gabão. Aquilo, o Gabão Gabão é ter cá abaixo ao tornozelo, tapava-os depois com um todos. capuz, e então eles iam com o búzio, o que é que eles faziam? A cara também ia tapada então. O próprio capucho do Tapava. Gabão tapa a cara. Sim, 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 sim. Pois bastava baixar a cabeça, Sim, ninguém não os dá via. para ver o rosto, aquilo é mesmo... Eu tenho um Gabão desses, por acaso tenho. E então o que é que eles faziam para despistar a Janerra? A Janerra naquela altura vinha de bicicleta, que não havia jipes, não havia carros. Então o que é que eles faziam? Tocavam o búzio ali para baixo, eles iam ao som do búzio. Depois estavam outros dois aqui, tocavam o búzio e passavam assim a despistar a GNR. Para a GNR nunca saber onde é que era a caserna, Onde é que era mesmo o local? o local. E era assim que eles despistavam, contam que despistavam. Sim, sim, sim. Mas isso eu lembro-me do Gabão e do búzio, eu lembro-me. De ouvir os barulhos em De sítios ouvir, diferentes. os barulhos, tanto era cá para baixo como lá para cima, tudo, e a GNR então vinha para aqui, que era para despistar a GNR nessa altura, isto nos anos 70. Também fazem petiscos. Lá fazemos petisco, não é só beber, nós todos os fins de semana há lá, ou febras, ou frangos, ou... Todos os fins de semana do ano? Não, lá, nos 30 30 dias. Nos 30 dias. Sim, nos 30 lá, dias. Lá, isso há sempre que comer. Todos vão lá, durante esses 30 dias todos vão lá. Os novos têm que ir. Os velhos é que estão, Os é que estão velhos é dispensados. que vão dia sim, dia não, ou ao geral vão todos os dias. Já têm alguma dispensa. O velho já pode, por algum motivo, já podem justificar a falta. Então os casados, esses nem são obrigados a ir. Casados ou militares, são obrigados, se eles meterem a norma, temos que ir lá, por exemplo, eu posso não ir lá à semana, mas ao fim de semana tenho que ir lá pelo menos um dia por fim de semana, além de ser casado. E o que há é quando sai de lá, tem que ir virados a casa. Depois sofrem castigo. Se alguém souber. Há sempre. Este ano eram 20. Perdão, éramos 22 para aí. 22, há anos que é 20, outros anos é 15. Tudo tirando a exceção desses anos que esteve um bocadinho mal, que chegaram a 6, 7. Mas pronto, isso é um ano por outro que acontece Uma desgraça. uma desgraça. Mas o Valdilha não vive só dos escardadores. Então. O Valdilha tem as padeiras, que também é o momento alto, que é pela Páscoa. Tem os boldas que fazem a queima de Judas, também é o evento grande, também é na Páscoa. Qual é o momento alto das padeiras? É a Páscoa, é os flores. Mas aí é de trabalho. Aí começa uma semana antes, Mas aí é de trabalho. ui, muito trabalho mesmo. Tinha padeiras na sua família? Não, por acaso não. Por acaso não. As minhas vizinhas são todas padeiras. É daqui, é tudo padeiras. E cheguei a trabalhar, na Páscoa cheguei a trabalhar quando se amassava, agora é tudo
tem as amassadeiras, mas antigamente, quando era à mão, cheguei a perder muitas noites a amassar também à mão. A ajudar? A ajudar. Isto era quase como uma família. Ia para a casa de um, para a casa do outro, e era assim. Ou um ano num, outro ano no outro, e era assim que nós fazíamos. Eu lembro-me antigamente quando iam com a bicicleta e com o cabaz no suporte da bicicleta, ainda me recordo disso. Tenho uma vaga. De irem de bicicleta? Sim. Era preciso ter ali força para equilibrar a bicicleta com E com os o cavalos cesto. tanto cheios de pão Pois. de um lado como do outro. Ia tapá-los com plástico quando chovia. Ia levar umas mantas por cima para o pão chegar à ilha quentinho ainda. Tenho assim umas vagas. Ainda sou do tempo de andar aqui a peixeira com o cavalo na cabeça. Vinha de onde? Vinha de onde a peixeira? Vinha de ilha. E Também vinha não como? lembro. E vinha como, de bicicleta? A pé? Ai, bicicleta. Ainda sou do tempo de uma sardinha ter que dar para mim e para o meu irmão. Uma vez era partido ao meio, uma vez comia eu a parte da cabeça, outra vez comia ele. Que era para não ser sempre o mesmo a comer. Foi pouco, mas lembro, tenho essas memórias, essas recordações ainda comigo. Mas na sua casa, como o seu pai trabalhava, tinha terras, acabavam por ter Eu mais comecei. coisas do que Ai, mas as coisas não eram para nós comermos, aquilo era para vender. para vender, para criar algo, para fazer algum meio, porque tanto tinha gado de leite, como tinha porcos, tinha galinhas, tinha tudo. E aquilo, Mas não matavam porco para... o porco e galinha matava as vacas, não, as vacas era para trabalho, Pois. era para trabalho e depois para era leite. para vender. Eu sou do tempo de ir à salgadeira, não havia arcas nem frigoríficos, ir à salgadeira, buscar a carne salgada, tocinha, e cortar e assar na brasa e comer com a broa. Que era assim que muitas vezes comia. Quando era dias de festa, havia assim algo, a comida era melhorada? Uma vez até a sobremesa comi. E então, que não era O meu normal. pai deixou-me a fazer o comer com 7 anos e eu era um meio frango para 3, que era meio franguito, era para mim, para o meu irmão e para ele. E com 7 anos já cozinhava. Eu já cozinhava e eu a provar o frango, comi o frango, só deixei o molho e cozi as batatas. Depois comi sobremesa a seguir. E havia mercearias aqui na aldeia? Isto, Valdilha era uma terra, era uma aldeia onde tinha tudo. Supermercados, tascas, lojas de mercearias, havia mais que uma loja de mercearias, havia talho, tinha tudo um pouco aqui. E havia também mais gente a viver cá do que hoje? Mas se calhar a gente era igual, só que toda a gente cultivava o bocadinho deles, quando era, por exemplo, e depois havia uma coisa naquela altura, era a apanha de feijão, ou a apanha do trigo, ou da aveia. Aquilo apanhava-se e o meu pai ia ajudar o fulano tal a malhar a aveia, outros vinham ajudar o meu pai. Havia inteira ajuda. Quer dizer, era quase, não se fazia nada pelo dinheiro, era tudo pela ajuda. Era toda a gente se Hoje em ajudava. dia já não é assim, hoje em dia as máquinas já se pagam, as máquinas, o Fazem pouco que há, as máquinas fazem tudo. Mas antigamente era assim. Hoje a juventude, se fosse aí há 40 anos, ou até já vou pôr há 25 anos para trás, se calhar esta juventude não se dava com os nossos tempos. Nós não tínhamos nada, não tínhamos telemóvel, não tínhamos... O que é que a gente tinha? Era uma bola, vinhamos para a rua jogar à bola, se partíamos um vidro, levávamos porrada, íamos jogar ao espeto, íamos jogar às escondidas, era assim que a gente vivia, a gente não tinha... Juntava, aqui havia, na minha era de pequeno, havíamos que só 2 ou 3 casas já tinham televisões, a gente ia para casa de um ou do outro que tivesse televisão já, naquela altura parecíamos uns santinhos na sala, parecia que estávamos numa sala de cinema, e era assim que a gente vivia a vida. Lembra-se quando é que teve televisão a primeira vez? Já que é depois daí dos 10 anos para cima já. Dos 10 anos para a frente. Havia televisões nos cafés? Só havia aí um que tinha, depois foi o outro, e depois era a casa de mais um ou outro que vivia mais ou menos, é que tinha televisão. Ia toda a gente para Porque lá? os grandes ricos, os grandes agricultores não tinham televisão, que não tinham tempo para estar a ver televisão, só tinham tempo para as terras.
Era só alguém que vivesse mais ou menos, já naquela altura é que tinha televisão. Muito poucas mesmo. Carros, era uma miniatura de carros, não se via um carro pela Não se ia estrada. passar carros aqui? Não, Andava tudo de era tudo bicicleta? bicicleta, carroça de bois, e era assim que era ocupada estas ruas todas. Olha, lembra-se como é que foi o 25 de Abril? Sentiu aqui algo, lembra-se de alguma coisa? Ele era novo, mas... Muito pouco. Muito pouco. Tinha 10 anos. Tinha 10 anos, 9. Lembro-me dos aviões passar nesse dia, que era só aviões, porque temos aqui a base muito perto, que era a base de Ovara, e seja Jacinto, e eles andavam aí a correr isto tudo, até metiam medo. Tenho assim Uma vaga ideia. uma vaga ideia. Não. Acha que hoje as pessoas têm uma vida melhor aqui na aldeia do que tinham quando o Sr. Francisco... Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu vivo numa cidade e estou num canto que nem é muito frequentado de trânsito, e se calhar se me dissesse queres viver lá ou vir para aqui, vinha mais depressa para aqui. Só o facto de passar pela rua e conhecer essas pessoas e conviver, falar umas para as outras, que é o que não se vê nas grandes cidades. Numa grande cidade ou nas cidades, até que Milhavo, Ainda só não é assim? é bom dia, boa tarde e volta a andar e até logo se nos virmos. E é pessoas conhecidas, é só assim, não é? Tirando se for um amigo ou outro que se para falar. Agora aqui não, aqui eu chamo-lhe isto a cosquice. Então, como é que estás? Como é que correu o dia? Então, onde é que vais? Em Ilhavo não é assim. Por isso é que tenho que cá vir todos os dias. Mas eu não sou cusco. Isto é uma terra que tem tudo. O Valdilhavo não é só aqui o Valdilhavo em si, as padeiras, os cardadores, os baldas, temos as moagens, temos uma paisagem muito linda que é o Val das Maias, que muita gente não fala disso. E onde é que é o Val das Maias? é lá em cima, nas águas, que é o sítio que fornece as águas para Aveiro todo. Temos lá coisas muito bonitas. E aquilo é que é uma aldeia, é um lugarzinho fixado em Valdilhavo. E vive lá gente? Vive, até lá há meia dúzia de casas. Aquilo é um sítio isolado mesmo. E muita gente não conhece esse cantinho de Valdilhavo. Convidar só pelo pão de Valdilhavo, Pelas espadas? pelas espadas e pelos solares, e pela a pequena restauração que ainda cá temos. A Dona Mena, e visitar os caradores, e visitar os baldas, quando fazem o pão com chouriço. Nós aqui ainda temos várias coisas ativas. E pode-se visitar os cardadores? Pode. Mas na associação tem algumas máscaras? Temos lá as máscaras velhas todas, está tudo. Aquilo, Em exposição? Andou um bocadinho em obras, ainda não está tudo como eu queria, agora tenho que começar a preparar, porque eles agora vamos começar a ter mais visitas, e tenho que fazer lá, estou lá para construir um museu sobre os cardadores, onde depois vai ser um ponto de guia de visita.